ministra as nossas vidas, toca em nós, ministra a cada mente, a cada coração, revela-nos a Tua palavra, que ela seja o nosso alimento, que possamos despertar, entender, a Tua presença é o único lugar de se viver, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em Tua presença, Senhor, em Tua presença que precisamos viver, em Tua presença, e dela jamais sair, jamais. O lugar mais seguro, o melhor lugar do mundo, é o centro da Tua presença, é a Tua vontade. Nos conduz, Espírito Santo de Deus. Aqueles que estão fora, que voltem hoje e agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. Que a Tua voz continue a ser ouvida, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor estejam com todos os irmãos e amigos que aqui estão, que participam pelas redes sociais, nessa noite, de forma objetiva, de forma simples e bem direta. Eu tenho 3 verdades para, a partir delas, ministrar a sua vida nesse culto de ceia. Você pode se sentar. A primeira delas é a seguinte: na cruz, o Senhor declara o seu amor por nós da forma mais forte possível. Na cruz, amada igreja, irmãos e amigos, com a entrega de Cristo, o Senhor está bradando para o mundo: eu amo vocês. Na cruz o Senhor mostra o valor que temos para Ele. Talvez alguém que signifique muito para você, que a palavra desse alguém tem peso, talvez tenha lhe atingido em cheio, liberando palavras indesejáveis. Mas sempre que você olhar para a cruz, lembre, você tem valor para Deus. E o teu valor não é ouro nem prata, mas o sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. Numa noite como essa, de celebração da ceia do Senhor, eu preciso lembrar você. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus demonstrou o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Eu começo lhe dizendo de forma categórica que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi e sempre será a maior prova de amor que o Senhor nosso Deus nos deu. Essa é a maior prova de amor que o mundo já tomou conhecimento. O Senhor prova o seu amor por nós quando entrega seu Filho para morrer em nosso lugar. Lembram do ensinamento do nosso mestre João 15, verso 13: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Nunca se esqueça dessa verdade. E mais do que não esquecer, viva por essa verdade. Não é frase de efeito, é o que a palavra nos ensina. Você e eu somos amados por Deus. Ele tem sempre o melhor para mim e para você. Esse é o amor de Deus que hoje te oferece mais uma vez a possibilidade de salvação. Esse amor te oferece hoje mais uma vez a possibilidade de restauração. Por causa desse amor, tudo pode ser feito novo na sua vida. Uma obra maravilhosa pode ser realizada na sua casa. E sobre o amor de Deus, nunca se esqueça, a origem e a iniciativa de toda a salvação está em Deus. Porque Ele nos amou primeiro.
estávamos perdidos em nossos pecados, e Ele decidiu nos amar. Foi Ele quem enviou o seu Filho. Foi Ele que, como Deus Criador, se tornou criatura e só enviou porque nos ama. Deus é Pai, que não pode sentir-se feliz enquanto seus filhos extraviados não tenham voltado para casa. Considerando Lucas 15, considero a forte possibilidade de todas as tardes o pai do filho pródigo ir à varanda da sua casa e olhar a rua, esperando seu filho voltar para casa. Esse amor manifesto da maneira mais forte na cruz, muito embora Deus não submeta aos homens pela força, nem por força, nem por violência, mas Ele está mais uma vez com amor batendo a porta do teu coração para poder entrar. Ele não nos submete pela força, antes Ele suspira por cada um de nós e deseja nos conquistar pelo seu amor. O que Deus amou? Os que não eram amados. Quem Deus amou? Os não amáveis. Os solitários que não têm a ninguém que os ame. A quem Deus amou? Aquele que ama Ele e aquele que jamais pensa nele. Ele decidiu amar a todos indistintamente. Essa é a mais pura verdade. Deus te ama, e o amor dele por você é tão grande, é tão incondicional, é tão poderoso, é tão incompreensível. O homem que descansa no amor de Deus, e até o homem que zomba de Deus, tem oportunidade dada por esse amor a Deus. Todos estão incluídos. Como disse Agostinho, Deus ama cada um de nós como se não houvesse nenhum outro a quem amar. Porque você é indivíduo. Deus tem um plano para a sua vida, não há outro como você. Ele tem algo específico para a sua vida. 1 João 4,10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. E não amou em palavras, amou por ação e por obras. Ele enviou o seu Filho, como diz 1 João 4,10, como propiciação pelos nossos pecados. A igreja, esse amor é intenso, esse amor é incompreensível, esse amor é profundo, esse amor é poderoso. Por isso Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Jesus provou o seu amor por nós e morreu por nós para que morrêssemos também, e para que vivêssemos com Ele e para Ele em novidade de vida. Como disse Paulo: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sobre esse amor de Deus por nós, em Jesus está o início e o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Foi por amor que Ele se entregou, foi por amor que Ele sofreu, foi por amor que Ele humilhado foi por amor que Ele morreu por você e por mim. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: foi por amor. Para quem está do outro lado, diga: foi por amor. Essa é a primeira verdade que eu tenho para te fazer pensar. E a segunda verdade dessa noite que eu quero ministrar à sua vida é: por que Deus decidiu nos amar dessa forma? Por que Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e não deixou que cada um pagasse pelo seu pecado? Por que tão grande amor por nós? Sabe por quê? Porque somente através da manifestação do amor de Deus por mim e por você, um novo e vivo caminho foi aberto. Senão, não teríamos como voltar para Deus. Um novo e vivo caminho foi aberto para nos achegarmos outra vez ao Senhor. Porque o que faz divisão entre nós e Deus são os nossos pecados. Isaías 59, verso 2. Mas Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo
pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Diga assim comigo: um novo e vivo caminho. Quem abriu esse caminho? Quem abriu esse caminho? Religião nenhuma leva ninguém a Deus, mas Jesus leva, só Ele leva, mais ninguém leva. O texto de Hebreus 10:20 nos fala que Jesus, pelo seu corpo, isto é, a simbologia do véu que se rasgou, é o corpo de Cristo que foi entregue na cruz. E por causa disso que Cristo fez, somente Ele pode nos conduzir à presença do Pai. Cristo é o novo e vivo caminho. Agora, por que o autor aos Hebreus diz que esse caminho é novo e vivo? A expressão utilizada no texto de Hebreus para falar de Cristo como novo caminho é porque esse caminho é algo recente, de pouco tempo. Ou seja, não faz parte da antiga aliança, como os homens se relacionavam com Deus através dos sacrifícios, como os homens eram representados por outros homens diante de Deus. Não faz parte da antiga aliança, que, como diz Hebreus 8:13, está a ponto de desaparecer. Está escrito, Hebreus 8:13 diz: chamando nova essa aliança, Ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Porque esse caminho é vivo, porque ele permanece acessível. Por meio de Cristo, qualquer um pode se achegar a Deus. Ele comprou gente de todo povo, tribo, raça, nação. Ele morreu por todos. Ele é vivo porque permanece acessível, aberto a todos que queiram verdadeiramente uma mudança de vida, uma renovação, um novo começo. Ele é vivo porque também, como diz Hebreus 7:25, portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive para interceder por eles. Jesus está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você agora. Agora. Cristo é o novo e vivo caminho. Só chegamos a Deus por meio dele. Pois quando sua carne foi ferida na cruz, quando sua vida foi sacrificada por mim e por você, o que aconteceu? Lembra? Deus rasgou o véu do templo, simbolizando, dizendo em alto e bom som: um novo começo é possível para qualquer um, agora somente por intermédio de Cristo. E Ele diz com toda autoridade: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Não existe outro. Sem dúvida, João 14,6 é a mais conhecida e mais repetida declaração feita por Jesus: eu sou o caminho. Quando Jesus ensina que Ele é o caminho, percebemos que Jesus não se limitou a mostrar apenas um caminho. Ele é o caminho para Deus. E quando Ele afirma ser o caminho, um artigo bem definido, a verdade, a vida, Ele conclui essa afirmação declarando que não existe outra forma de se chegar a Deus. Ele elimina qualquer possibilidade de existir outro caminho de volta a Deus. E sem caminho não pode haver avanço. Sem verdade não há libertação. E sem a vida de Jesus não há vida para ninguém. Para ninguém. O caminho não é pelas obras. O caminho não é pela religiosidade. O caminho é tão somente por Cristo Jesus. Romanos 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versos de 3 a 5. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos pelo conhecimento da verdade. Porque só há um Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, e Ele é
Jesus Cristo. Ele te amou. Você vai comer do pão, você vai beber do cálice. E quando ele morreu, o véu se rasgou. E nós podemos outra vez ter acesso ao Pai. O amor de Deus por nós, expresso e manifesto através do Senhor Jesus, nos abriu um novo e vivo caminho, que nos conduz para onde? É a terceira verdade. A primeira, Ele te ama. E por te amar, abriu para você um novo e vivo caminho de acesso a Deus. E adentrando esse caminho, iremos parar onde? Esse caminho nos leva aonde, pastor? A presença de Deus. Não tem outro lugar para viver não, nesse mundo de trevas não, irmão. Eu e você precisamos viver na presença do Eterno. Hebreus 4, de 14 a 16 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Para falarmos sobre a bênção que temos hoje e que muitos não valorizam, que é desfrutar a presença de Deus, eu queria te fazer refletir sobre algumas verdades nesse contexto aqui. O texto de Hebreus capítulo 4 que lemos, nos diz que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. E o texto diz assim: Ele adentrou os céus. Porque a relação das pessoas com Deus, antes de Jesus adentrar os céus, era mediada por sacerdotes e sumos sacerdotes. Naquela época, pessoas comuns como eu e você, não tinham permissão para adentrar nos recintos sagrados. Nem no tabernáculo no primeiro momento, nem no templo depois. Os sacerdotes só podiam chegar até o véu que dava para o Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote passava o véu, adentrava o lugar santíssimo, e uma vez por ano, como relata em detalhes Êxodo capítulo 16. Mas o autor aos Hebreus nos ensina: Jesus adentrou os céus e ofereceu um sacrifício perfeito. Quando ele se entrega na cruz, o que é que acontece? Mateus 27, versos 50 e 51. Depois de Jesus ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. E naquele momento que está consumado, que está concluído, o que acontece? O que você precisa entender e viver por essa verdade. Naquele momento, diz a palavra, o véu do santuário se rasgou, de alto a baixo, em duas partes. O véu, lembra? Que somente o sumo sacerdote passava por ele uma vez por ano. Uma vez. O véu que para depois dele, o sumo sacerdote só entrava lá, amarrado pela sua cintura, com chocalhos em suas vestes, porque qualquer ação errada era fulminado. A realidade que muitos só podiam ver de longe, temerosos, aflitos, hoje está acessível para você. E a gente faz pouco caso disso. Muitos aguçam a consciência da presença de Deus no culto. Mas quando você entrar no seu carro, botar um louvor e adorar a Deus, o céu se faz presente ali. Se você estiver no banheiro tomando banho, adorando ao Senhor, Ele se faz presente ali. Nós temos livre acesso ao Pai. O véu do santuário, que somente os sumos sacerdotes passavam por ele. O véu que guardava o lugar santíssimo. O véu que depois dele se manifestava a presença de Deus. Foi rasgado. 20 metros. 4 dedos de espessura, sem costura nenhuma, se rasgou de alto a baixo. Deus está dizendo para o mundo: meu filho é o novo e vivo caminho de acesso a mim. Somente Ele estava por causa de Cristo, estava por causa do que Cristo fez na cruz.
descoberto diante de todos o que até então todos só viam apenas de fora, com olhares tímidos e com corações assustados. Agora, por causa de Cristo, qualquer um, diga comigo assim, qualquer um. Diga assim, qualquer um. E aí eu digo com muita tranquilidade, que muita gente tem dificuldade para dizer: você não precisa de mim para buscar Deus. Você não depende de mim. Eu sou uma ovelha guia nesse lugar. Mas a sua relação, ela não depende, como se não eu estou querendo recosturar o véu. Se eu quiser de forma pretensiosa dizer que alguém só vai ter acesso a Deus por meio, não, é retrocesso. O véu foi rasgado. Você tem acesso. Essa semana uns irmãos aí tiveram uma experiência espiritual bem forte. E o pastor Thales, quando chegou, os irmãos estavam meio aperreados. Eu digo, hoje de manhã eu estava conversando com eles. Eu digo, é isso aí que eu digo. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. A autoridade reside no nome de Jesus. Se você está cheio da palavra, vive na presença de Deus, pode se endemoniar quem for. Você ora e expulsa em nome de Jesus. Porque a autoridade reside no nome de... Porque Deus fez o nome dele e está acima de todo nome. Na morte de Jesus, o caminho que estava fechado agora se abre a todos os homens, para que todos possam desfrutar dessa presença. E é isso que eu chamo sua atenção. Ele te ama. E esse amor não foi de palavras, foi como João ensina: queridos, não amemos de palavras, mas amemos por ação e em obras, de forma concreta, não de maneira teórica. Ele te amou entregando seu filho para morrer no seu lugar. E porque te amou, o véu se rasgou, um novo e vivo caminho foi aberto. E depois disso você não pode viver em outro lugar, a não ser na presença desse Deus maravilhoso. Desfrutar da presença de Deus hoje não é mais para uma casta seleta. Não. Porque todo aquele que estiver em Cristo tem acesso ao Pai. Em tua presença, Senhor. Em tua presença. É onde o pecado é perdoado. É onde eu sou renovado. É onde eu ouço o Senhor dizer: vá e não peques mais. Eu tenho uma nova história para a tua vida. Eu não desisto de você. Você tem valor para mim. Agora, depois de tudo isso que a palavra de Deus nos relata, tudo que Jesus fez por mim e por você, para nos dar acesso direto à presença de Deus, lhe pergunto para concluir: o que temos feito com essa presença? Se resume ao domingo? A quarta? Ou quando você tira os seus pezinhos para fora da cama, a primeira consciência que vem: eu preciso da presença de Deus na minha vida. Na frente da tua esposa ou na ausência dela, na frente do pastor, na ausência do pastor, na frente do irmão, na ausência do irmão, a presença de Deus vai comigo em todo lugar. Eu já falei isso várias vezes, mas eu me apaixono por José, quando ele está sozinho no Egito. Uma mulher bonita lhe tenta, e a resposta dele é maravilhosa: eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Isso é prova de quem tem consciência da presença de Deus. Porque para José, naquela casa, naquele quarto, diante daquela mulher cheirosa, naquela cama que estava preparada, não estava somente ele, a mulher. Quando se vive a consciência da presença de Deus, para José estava ele, aquela mulher, e quem estava ali? Quem estava ali? Deus. Aí eu lembro quando um casal de namorados chegou para um pastor e disse: pastor, o negócio está complicado. Por quê? O namoro às vezes fica meio quente. É mesmo, meu filho? Esquenta mesmo? Esquenta. Mostra aí como é que esquenta. Oxe, pastor, misericórdia.
Mostra aí, rapaz, como é que esquenta, não esquenta? Não, oxi, não tem nem condições. Então quer dizer que a minha presença te constrange, mas a presença de Deus não. O que é que você está fazendo com essa presença? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, para dar a cada um segundo as suas obras. Entenda que Jesus, além de estar no céu, está também entronizado em um trono de glória, conforme lemos em Hebreus 4,16. O trono do Senhor nos céus é um trono de graça, que não se oculta mais de ninguém, que não fica mais escondido em uma tenda. Porque agora, por causa do que Cristo fez na cruz, por causa do amor dele por você e por mim, ele é perfeitamente acessível a todos. Agora, escute, equipe de louvor, pode vir para cá. Olhe para mim. Se você perder a consciência da presença de Deus em sua vida, se você não viver cônscio da necessidade de viver na presença dele, você está perdido. Perdido. Porque a consciência permanente da presença de Deus em nossa vida nos impedirá de viver na prática do pecado. A retomada da consciência da presença de Deus em nossa vida nos possibilita o conserto. O amor de Deus nos abriu um novo e vivo caminho, que vai nos conduzir à presença do Eterno. Se você está fora dela, volte hoje. Se você nunca a experimentou, entregue-se a Cristo hoje, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Apresenta a tua vida ao Senhor.